Olá, nesse terceiro e último bloco, vamos trabalhar sobre as etapas da mediação de conflitos. O que é a mediação de conflitos? A mediação de conflitos também é uma forma de negociação, mas que tem a necessidade de uma terceira pessoa. Como eu indiquei no segundo bloco, quando falha as possibilidades de comunicação, quando as possibilidades comunicacionais cessaram entre uma parte e a outra parte, há a necessidade de uma terceira parte que é o mediador de conflitos. No contexto escolar, não existe uma única pessoa que possa ser ou que seja responsável pela mediação. Eu disse no início do primeiro bloco, todos no espaço da escola, no contexto escolar, são responsáveis pelo processo de mediação e resolução dos conflitos e das violências na escola. Então, não é o orientador o único responsável, nem o coordenador de disciplina, nem o diretor escolar que é o responsável. Infelizmente, a estas figuras, como ele tem o papel institucional, lhes cabe uma responsabilidade maior, ou quase sempre, o educador em sua sala de aula retira a parte de responsabilidade e é muito mais fácil, entre aspas, encaminhar os indisciplinados para a sala dessas pessoas que eu já citei. Então veja você, se tivermos um momento mais preventivo de utilização também dos 4 elementos da comunicação não violenta, em sala de aula, nos espaços do pátio, nas salas de coordenação, quantos conflitos nós conseguiremos resolver? Aliás, quantos conflitos nem existirão, uma vez que eu disse que o conflito, na maioria das vezes, é ocasionado pela forma de se comunicar. Então, algo que a escola precisa pensar muito é quais os processos, que projeto que ela pode elaborar para que desenvolva a comunicação não violenta, para que treine essa habilidade e essa competência conversacional. Então, na mediação de conflitos, nós precisamos dessa terceira pessoa, que pode ser o professor, como eu já disse, com um grupo de estudantes em sala de aula, que pode ser o professor com apenas 2 estudantes, pode ser inclusive o professor com os seus pares, com os seus colegas professores, pode ser o orientador com aqueles que lhe forem demandados. Qualquer pessoa pode ser o mediador, desde que ele tenha desenvolvido estas competências de comunicação e treine as técnicas e as habilidades de mediação de conflitos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre elas agora. Retornando ao contexto de sala de aula. Imaginemos que o professor, durante a sua sala, se confronta com uma discussão, com uma briga que ainda não chegou na questão física. Naquele momento, o professor não vê condição de resolver esse conflito, uma vez que ele tem mais de 30 estudantes na sala, 40, e 2 daqueles ali estão em um conflito que, no entender do professor, ele não teria possibilidade de resolver. Imaginemos que essa escola tenha um espaço reservado, um espaço de segurança para tratar da mediação de conflitos, dentro desses moldes da mediação. Que esse estudante que está em conflito, ele não se sinta apenas punido quando ele é encaminhado para resolver o conflito fora da sala de aula. Porque da forma como é hoje, a maioria dos estudantes é simplesmente retirada da sala, encaminhada para o gabinete, como dizia antigamente, encaminhado para a sala de uma dessas figuras, na coordenação, na orientação, na coordenação de disciplina e, em última instância, para o diretor da escola. Nesses espaços é utilizado as sanções previstas nos regimentos. É claro, se tem um envolvimento de uma violência física grave, todas as sanções precisam sim ser aplicadas. Não sem antes ter um processo e uma possibilidade de conversa, de comunicação com as partes envolvidas. Então, voltando ao exemplo, o professor encaminha esses 2 estudantes a este setor que vai cuidar da mediação. Lembrando que não deve encaminhá-los sozinhos e juntos, porque eles estão envolvidos no conflito.
Saindo da sala de aula, pode acontecer um novo conflito, ou esse conflito se agravar. Então é importante, se tem representante de turma, vice-representante de turma, peça apoio, acione essa rede de apoio, para que cada um, ou um colega do outro, que não vai agravar mais o conflito, possa acompanhar esses dois estudantes. Quem vai fazer e realizar a mediação deve ser previamente informado, para que ele não seja também pego de surpresa. O que nós estamos dizendo com isso? Que aquele estudante, naquele momento, ele vai ser tirado do foco do lugar onde o conflito aconteceu. Então, chegando naquele espaço, quem fará a mediação vai seguir alguns passos que eu logo vou explicar. Mas o que vai acontecer naquela sala de aula? Uma vez que o professor tirou 2 estudantes, ou 4 estudantes, porque 2 saíram com uma rede de apoio para acompanhar esses estudantes em conflito até o local da mediação. Será que o professor deve continuar simplesmente dando o seu conteúdo e dizer vamos retomar que eu tenho conteúdo, tem prova semana que vem? Como é que é isso? Claro que não. Esse professor precisa conversar sobre o que aconteceu com essa turma. Ele precisa conversar com a turma sem esses estudantes, mas também com os estudantes, quando eles retornarem. Pode ser que, a depender daquele conflito, aqueles estudantes não retornem para a sala de aula tão cedo. Se aconteceu no primeiro horário, talvez eles voltem só depois do intervalo, talvez nem voltem. E como que fica a turma? Tem colegas que apoiam um lado, tem colegas que apoiam o outro, e é o que nós chamamos de rede de apoio, de círculos restaurativos. Eu preciso cuidar não só das partes envolvidas, mas das partes que compõem a parte. É o círculo restaurativo, porque do contrário, o que nós combinamos lá fora na mediação, ao retornar para aquele círculo de amizade, o conflito reacende. Porque um pergunta, o que vocês resolveram lá? O que você levou de punição? Aí o colega vai dizer, o quê? Você aceitou isso? Mas você é um bobo, mas você não devia ter aceito. E o conflito reacende, porque não foi trabalhado todas as partes. Então o professor, ele não deve, depois do conflito acontecer, deixar aquilo como se não existisse. Lembra? Ele não deve escolher a primeira forma de fingir que o conflito não existe. Então, nesse exemplo, os 2 estudantes foram, então, acompanhados e chega nesse local protegido de resolução de conflito, da mediação, tendo ali a figura do mediador, que, a depender do projeto que a escola escolha, pode ser sim o orientador, pode ser o coordenador de disciplina, pode ser um coordenador pedagógico, mas pode ser também um próprio aluno. Criado-se, então, um núcleo de mediação e os próprios alunos podem ser o mediador daqueles conflitos, devidamente capacitados e treinados nessas habilidades e competências. Chegando o momento da mediação, o mediador vai ouvir as partes em separado. Ele vai ouvir uma parte e vai ouvir outra parte. Aqui a gente chama de pré-mediação. E eu considero que talvez a mediação seja bem sucedida se nós conseguirmos fazer uma pré-mediação bem feita. Com certeza é muito caminho andado se a gente realiza uma pré-mediação. Na pré-mediação, o mediador vai ouvir a parte, começando pelos princípios, como também eu expliquei na negociação. Ele pergunta para a parte, o que aconteceu? Me conta um pouquinho. Claro que se for no momento do conflito, aquela parte vai estar bastante inflamada, com as emoções e os sentimentos à flor da pele. Vai dizer do conflito como aconteceu, mas de uma forma meio descontextualizada, trazendo do final para o meio, do meio para o final. E o papel do mediador é ajudar a reconstruir esse diálogo e esse processo de comunicação. Organizar o pensamento daquela parte envolvida no conflito. Então ele escuta aquela parte, depois faz algo que a gente chama de paráfrase. Ele conta para a parte envolvida como ele ouviu aquilo. Então ele vai dizer, fulano, eu estou ouvindo que você está dizendo assim, e relata tudo o que ouviu, sem colocar opinião própria, sem trazer do seu próprio sentimento, mas narrando fatos, de forma que
A pessoa envolvida no conflito, ele tem a possibilidade de se ouvir a partir da voz de outra pessoa. Ele vai se organizando, vai se revendo, também com isso vai se acalmando. Feito isso, o mediador vai perguntar para a parte: você aceita uma mediação? Você aceita conversar com a outra parte envolvida no conflito? Se a parte aceitar, você vai fazer os combinados. Olha, então nós vamos combinar algumas questões. Na hora do diálogo, não vale xingamento, não vale palavrão. Você precisará respeitar a sua outra parte. Você vai ter que ouvir. Um vai falar, o outro vai ouvir. Quase sempre, nesse momento, quem está envolvido no conflito vai dizer: não, eu dou conta, a outra que não dá. Eu duvido se ele vai conseguir, porque ele quer isso, ele quer aquilo. Às vezes isso retorna. No papel do mediador, você vai acalmar de novo e dizer: isso pode deixar que eu vou cuidar. Você aceita? Aceita. Naquele momento do conflito, pode ser que as partes não queiram, e você também, como mediador, tenha a habilidade, a competência de pensar se ainda naquele mesmo dia é o momento de realizar. É preciso fazer algo, porque esses estudantes vão embora, eles vão se encontrar na rua, eles vão se encontrar nas redes sociais, que é incontrolável. Nesse momento que você está cuidando, com certeza isso já está sendo divulgado na rede, nas redes sociais, na sala de aula, que por mais que sejam proibidos, eles dão conta de fazê-lo, debaixo do nosso olhar, eles dão conta de fazer essas comunicações muito mais rápido do que a gente. Então, feito isso, nós vamos deixar aquele estudante e chamar a outra parte, aquele outro estudante envolvido, e vou proceder da mesma forma. Vou ouvir, perguntar o que aconteceu, tentar estabelecer o mesmo tempo que eu tive com este estudante, com esse outro estudante envolvido no conflito. Eu escuto, eu faço paráfrase, eu combino. Você aceita a conversar com o outro estudante? Você topa? Então nós temos alguns combinados. Sendo possível, a gente já vai cuidar do ambiente da mediação naquele mesmo dia. Precisa ter um ambiente protegido, de preferência que as partes estejam separadas por uma mesa ao centro ou com carteiras mais afastadas. Você se posiciona enquanto mediador no centro desse processo, tendo uma parte e a outra parte ao seu lado e uma mesa ao meio. Caso você tenha naquela sala destinada à mediação algum alimento, uma balinha, uma água, papel e caneta, de forma que os envolvidos nas partes possam fazer registro, possam anotar alguma coisinha no momento que ele não pode dizer, é importante enquanto constituição do ambiente. Não tendo, nós vamos cuidar da separação e do ambiente protegido da mesma forma. Não é porque eu não tenho um ambiente completamente organizado que eu não o farei. A gente faz debaixo de uma árvore, a gente faz nos espaços onde existe. O importante é que você cuide do processo da mediação. Lembrando que na pré-mediação é importante que eu utilize aqui todos os elementos da comunicação não violenta. Então eu vou escutar o que aconteceu, eu vou perguntar sobre sentimentos, eu vou perguntar sobre necessidades e eu já tento verificar se ele tem algum pedido. Quase sempre, num conflito, a pessoa que está envolvida não quer muita coisa, não tem bens materiais, não tem uma série de coisas envolvidas. Quase sempre, por vezes, ele quer apenas um pedido de desculpas, ele quer um retratar, ele quer ouvir que a outra pessoa o considera, ele não quer ser desqualificado. Então isso nós vamos precisar que já na pré-mediação a gente faça com que ele identifique o que ele quer. Ele vai conseguindo identificar o que ele quer internamente quando ele explicita os pedidos. Então, no momento da mediação em si, nós retomamos o combinado. Estamos aqui para conversar um pouquinho, porque eu conversei com você e vocês me aceitaram realizar a mediação. Eu estou aqui no papel agora de mediadora desse conflito que vocês se envolveram. E nós combinamos algumas coisas aqui antes. Vamos relembrar? Lembra então os combinados, verifica se as partes aceitam. Se começar então o momento da ofensa, de falar alguma coisa, não, eu aceito, mas ele é que não dá conta, a gente retoma e fala, nós estamos combinando aqui agora, você aceita, fala o nome da parte, você aceita, fala o nome da parte,
escuta a resposta. Força com que eles respondam, com que eles se comprometam com o processo. Ainda assim, no combinado, você precisa dizer, olha, nós estamos aqui com uma tentativa de encontrar uma solução para esse conflito. Vocês aceitam? E que seja uma solução ganha-ganha. Ou seja, ganha essa parte, ganha essa parte. Não é uma solução ganha e perde, ou mais ou menos para um lado, mais ou menos para o outro. Nós vamos sair daqui de forma a ter resolvido. Ouvindo esse aceite das partes, você passa propriamente para a mediação. Ele tem uma etapa muito próxima da negociação que eu expliquei no segundo bloco. Você escuta uma parte, faz a paráfrase. Escuta a outra parte, faz a paráfrase. Pergunta de sentimento, faz paráfrase. Pergunta de sentimento e faz paráfrase. Encaminha então para o processo final da mediação, que é identificar necessidades e possíveis soluções. Então, o que você poderia ter feito diferente que não fez? Escuta essa parte. O que você poderia ter feito diferente que não fez? E agora? Você consegue vislumbrar alguma saída? Que proposta você tem para falar para o seu colega que está aqui? Que proposta você tem para falar para o seu colega? Uma outra forma de conduzir essas perguntas, porque aqui vai a sabedoria, a experiência de cada um dos mediadores, é elaborar a pergunta correta, para que, de forma que, ao elaborar uma pergunta, eu não cause novo conflito. Então, eu preciso ter as perguntas sábias e certas na hora certa. Por isso, o momento da pré-mediação e o momento da mediação, eu, mediadora, preciso estar inteira no processo, para que eu possa escutar aquilo que nem sempre é dito de forma verbal. Lembrando lá dos dois tipos de comunicação, da verbal e não verbal. Então, eu preciso estar atenta ao gesto, ao olhar, ao jeito de cabeça. Quando um fala, qual é a reação que a outra parte está tendo. Uma forma de fazer a paráfrase, que é bastante interessante, é solicitar que a parte que está ouvindo diga o que ouviu da outra parte. Então, eu relatei aqui o conflito, disse do sentimento, disse o que me trouxe aquele desconforto, e eu, mediadora, vou pedir, fulano, o que você ouviu do que o seu colega está dizendo? E o cuidado, porque quase sempre a parte começa a se justificar de novo e não dizer do que ouviu. Então, você retoma para você o mérito da mediação e diz, não, o combinado aqui é que você diga o que você ouviu. Esse é um momento riquíssimo, porque as partes acabam colocando aqui o sentimento dela naquilo que ele está ouvindo. E também se coloca no lugar do outro. Ele se coloca numa posição de quem diz, olha, ele está me dizendo e eu estou ouvindo que para ele também foi difícil. Eu estou ouvindo que para ele também não foi algo que ele quis fazer. Eu estou ouvindo várias coisas. Então, é um momento bem interessante. E o cuidado com a finalização do processo da mediação. Nós precisamos sair dali com uma proposta de superação daquele momento. Sem querer, como nós, às vezes, educadores, queremos que as partes envolvidas no conflito saiam se abraçando. Pode ser que alguns desses conflitos isso cria clima, isso aconteça, mas não é uma exigência que eu, mediadora, posso ter que as partes façam. O que é o cuidado do mediador enquanto característica principal? É que você tenha uma escuta qualificada, o que a gente chama de escuta ativa. Escutar ativamente é estar inteiro e inteira no processo, é dar conta de fazer a paráfrase, ou seja, eu sei que eu escutei com qualidade quando eu dou conta de repetir aquilo que eu ouvi. Então, isso é para o mediador e é para as partes. Então, quando eu peço, o que você ouviu do que foi dito? Como é que isso chega para você? Que pedido você acha que ele está te fazendo? Porque a fala é dele, a outra parte depois pode confirmar. Não, eu não fiz esse pedido, eu estou fazendo outro pedido. Então, escutou ativamente quando eu dei conta de fazer a paráfrase, está inteiro no processo. Mais que isso, como uma outra característica do mediador, é muito confortável para nós que eu não preciso ter as respostas. E no espaço, no ambiente escolar,
Nós somos muito cobrados disso. Na minha sala de aula, eu tenho que ter sempre as respostas certas para qualquer pergunta. E às vezes a resposta certa é uma nova pergunta. É uma pergunta que inclusive nem tem resposta. Então, professor, nós precisamos sair dessa zona de conforto, dessa coisa que nos pesa tanto nos ombros, de que nós temos que ter todas as respostas. Nós também, no espaço da coordenação, da supervisão e da direção, também temos que saber tudo. Isso não é verdade. Então, quando bater em você, mediador, aquela vontade de dar resposta no processo da mediação, você transforma essa vontade em uma pergunta. Porque, do contrário, vira conselho. E seu papel naquele momento é ser, como a própria palavra diz, um mediador da comunicação. É um facilitador do processo. O responsável pela mediação são as partes envolvidas no conflito. Eles precisam se responsabilizar. Do contrário, você assumirá um papel de árbitro, de juiz, que não cabe no contexto da escola. O contexto da escola é para contribuir na formação de protagonistas. Lembre da missão salesiana. É criar, é fomentar, é renovar papéis, principalmente do protagonismo juvenil. Sendo assim, o seu papel se desloca de centro para um papel que é secundário. No início, a gente chega com um papel muito importante, empoderado no papel do mediador, e depois esse papel ele é retirado de você e é estabelecido entre as partes. Um papel do mediador é fazer com que as partes envolvidas nos conflitos saiam desse papel de objeto e passem a ser sujeito da sua ação. Vejam você os casos de arbitragem em que os casos são resolvidos lá com o juiz. As partes acatam, porque está diante de uma autoridade, voltam para o seu espaço e começam a burlar o que foi combinado. Isso significa que eles não se corresponsabilizaram pelo processo. Eles não participaram ativamente daquele processo. Então, nós temos aqui nas mãos algo muito bacana, que é ter na figura do mediador aquele que vai contribuir para resgatar a comunicação. E aí eu volto a esse exemplo que eu dei no início. Lá na sala de aula, esse professor também tem esse papel do mediador. Ele está acolhendo aquela sala que ficou, com certeza, mexida em função do conflito. Nós temos aqui depois algo que foi feito, então, a mediação, e o que fazer depois? Os combinados com aqueles jovens que participaram do conflito precisam ser também absorvidos pela turma ou pelo local onde o conflito aconteceu. É o que a gente chama de rede de apoio, círculos restaurativos. Você, enquanto mediador, precisa verificar quem é essa sua rede de apoio. Como que você vai concluir o seu processo de mediação? Porque ele não termina no ato da mediação onde as partes encontraram uma possível solução ganha-ganha. Ele não termina aí. Ele continua no procedimento de acompanhamento, voltando aonde aconteceu o conflito, combinando com essas partes que retornem daí a algum tempo para que a gente possa checar como anda a comunicação. Então, ele não termina quando se dá o processo em si da mediação. E aqui na escola, eu quero retomar a importância de que todos estejam envolvidos e responsabilizando-se por um processo, um projeto diferente de mediação ou de resolução não violenta. Como eu já disse em todos os blocos, não existe uma figura responsável pela resolução de conflitos na escola. A escola precisa construir coletivamente, colaborativamente, que projeto eu quero para resolver os conflitos e acabar com as violências no espaço escolar. Eu quero iniciar pelo treinamento do corpo docente, junto a isso o treinamento dos estudantes, representantes de turma. Eu quero chegar a criar um núcleo de mediação em que possa ter professores, corpo docente como um todo, a coordenação pedagógica de uma forma geral, equipe pedagógica, pode ter pessoas administrativas, pode ser só com estudantes. Que forma eu quero construir esse núcleo? Porque eu apresento a vocês que já existe, por exemplo, para o caso de bullying, a presidenta Dilma Rousseff, em novembro de 2015, ela sancionou uma lei,
a Lei 13.185, que é uma lei que para trabalhar o bullying na escola, uma lei anti-bullying. Eu pergunto a você, somente a força da lei vai contribuir para que a gente resolva os casos de violência, de conflito e essa violência chamada bullying na escola? Claro que não vai. Se isso fosse verdade, nós teríamos escolas de altíssima qualidade, não só as particulares como as escolas públicas, porque existe uma lei. Nós temos não só a lei maior no país, como existe uma lei específica para a educação. Está tudo escrito na lei e muito bem elaborado, não precisando de nenhuma emenda. Mas só a força da lei em si, ela não garante que nós consigamos colocar em prática. Por isso, é preciso um esforço coletivo dos espaços escolares, de discussão, e eu lhe parabenizo. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você já tem uma preocupação de como pode contribuir para resolver esses conflitos no seu espaço e no ambiente escolar. Sendo assim, eu lhe convido, chame outras pessoas, assistam o vídeo junto, vamos tirar dúvida no fórum, mas pense que projeto de cultura de paz, que projeto de melhoria do ambiente escolar no que diz respeito aos conflitos, às violências, nós podemos discutir para a nossa escola. Mas não pense que é preciso ter o projeto todo elaborado para começar. Você pode começar utilizando todos os princípios da comunicação, lembrando dos 3 axiomas e dos 4 elementos da comunicação não violenta. Tendo isso, nós já temos garantido principalmente a prevenção aos conflitos e às violências na escola. Se nós dermos conta de nos comunicar melhor, se nós dermos conta de fazer das nossas relações com o outro, com a outra, algo que seja mais humano. Então, eu lhe convido a refletir sobre isso, a continuar os seus estudos e trocar experiências com seu grupo escolar, no lugar onde tem, no seu ambiente de escola. Venha fazer parte daqueles e daquelas que querem pensar sobre a cultura de paz. Porque uma vez que as violências elas se dão no contexto do ser humano, a violência ela é aprendida, ela é cultural. Então, sendo assim, a paz também pode ser aprendida, pode ser cultural. Depende de todo um esforço coletivo para que a gente transforme os nossos ambientes escolares em territórios de paz, em cultura de paz, em redes de solidariedade. Vejo que nesse espaço onde você atua já tem todo um caminho andado. Por isso, lhe convido, vamos fazer parte dessa rede pela cultura de paz. Obrigada.